Olá, meu nome é Laura Frade, eu sou psicóloga, sou advogada, sou mestre em ciência política e doutora em sociologia, e o propósito do nosso encontro hoje é conversar um pouco sobre a complexidade da violência doméstica. A minha ideia é partilhar com você todos os anos, de aprendizado e trabalho que eu venho desenvolvendo ao longo dos últimos 15 anos. Então, a primeira coisa que eu gostaria, de mostrar um pouco são os dados a respeito da violência contra a mulher. No Brasil, uma mulher, a cada minuto é agredida, entre 4, ou seja, 25% das mulheres. Isso é um total muito expressivo, e é responsável, a violência doméstica, por 1 ano a cada 5 anos do potencial de vida saudável de uma mulher, ou seja, ao final de uma vida, isso vai ter implicado na perda, de vida, qualidade, saúde. Portanto, o custo social da violência doméstica, ele é muito alto, Ele representa, na América Latina, um total de 25% a 50% de mulheres que vivenciam essa experiência ao longo da sua vida. No Brasil, 23% dessas mulheres estão sujeitas, à violência doméstica e a passar por todas essas questões que a gente está comentando aqui. A cada 4 minutos, uma mulher é agredida e 70% dos crimes são cometidos dentro de casa. Eu brinco, inclusive, que para as mulheres no Brasil, a casa às vezes pode ser um lugar muito pouco seguro. 56% da violência dentro de casa ocorre por espancamentos, 53% são ameaças e 70% são destruição de bens. 40% das violências acabam resultando em lesões corporais, ou seja, machucados graves. 11% dos adolescentes até os 15 anos já vivenciaram a situação de violência doméstica em casa. Então, isso é para situar a gente no quanto essa questão é uma questão ampla e complicada. Gostaria também de trazer, antes da gente adentrar, mais especificamente em como lidar e enfrentar a violência doméstica, uma referência aos tipos de violência, porque quando a gente lida com mulheres vítimas de violência doméstica, a maior parte delas não tem consciência de que o que ela está vivendo é violência. Então, nós temos violência física, nós temos violência moral, psicológica, sexual e patrimonial, Mas todas elas têm a ver com abuso de poder, O CORS, em 1997, referiu a definição de violência como abuso de poder. E esse abuso de poder pode ser, então, expresso em empurrar, em amarrar, bater, ou humilhar, isolar, botar a mulher à parte do convívio, tirá-la da sua rede de amigos, quebrar suas coisas, jogar fora o celular, impedir que ela tenha acesso ao patrimônio que é dela. Todos esses são tipos de violência, e eu estou referindo isso porque eu me lembro que uma vez num atendimento, a uma mulher na delegacia, ela me disse, não, mas ele não me bateu, ele pegou a faca e fez o desenho com a faca, ao redor do meu corpo. Então, veja bem, ela não tinha consciência de que isso em si era uma violência, daí a importância da gente entender que não existe só uma forma de violência e que ela não é exclusivamente física. A gente também pode ter, e é importante que quem vai trabalhar com a violência doméstica tenha clareza sobre a diferença entre a violência doméstica, a violência intrafamiliar e a violência conjugal. Vamos dar uma olhadinha. A violência doméstica é todo tipo de violência que inclui membros do grupo, sem função parental, que convivam no espaço doméstico, incluindo pessoas que convivam esporadicamente nesse espaço. Então, é importante entender que a violência doméstica ocorre em pessoas que não necessariamente têm parentesco sanguíneo. Elas estão partilhando, ainda que esporadicamente, do mesmo ambiente familiar. A violência intrafamiliar é uma ação ou omissão que prejudica o bem-estar, a saúde física, psicológica, a liberdade ou o direito pleno de desenvolvimento de outro membro da família. Também é a OMS que define a violência intrafamiliar. E a violência conjugal,
contra a mulher cometida pelo parceiro no contexto de uma relação afetiva e sexual, legalizada ou não. E a gente sempre tem, né, a ideia de que a violência conjugal, que o autor é sempre homem, não. Também pode haver autor de violência doméstica mulher, né? Entre companheiras isso pode também ocorrer. É bom que isso fique claro. Então, depois da gente ter esses dados, entender que o contexto familiar pode ser agredido por ações e omissões que firam psicológica, moralmente ou fisicamente essa mulher. Eu quero introduzir, né, uma pergunta que é muito comum em quem trabalha com a violência doméstica. Mas, afinal, o que é que as mulheres querem? Sobretudo nas delegacias, né, quando as mulheres prestam queixa, depois acabam voltando com o parceiro, indo, vindo, né? Essa pergunta ela é muito comum. E essa é uma pergunta que aparentemente é muito antiga, né? Dizem que Freud, no seu leito de morte, foi questionado a respeito disso. E disse, bom, mas você lidou tanto com mulheres ao longo da sua vida inteira, o que é que uma mulher quer, né? E diz que ele não soube responder. Eu gostaria então que hoje a gente pudesse responder essa questão juntas, né? Veja só, essa é uma pergunta antiga para um problema complexo. Por isso a dificuldade de responder. A gente tende a achar que o que é complexo é complicado. São duas coisas completamente diferentes. Complexo é um problema que tem muitas partes que o compõem, né? Se eu entregar para você um aviãozinho desses pequenininhos de brinquedo, com uma hélice, uma asa e duas rodinhas, disser desmonta e remonta, em meia hora você desmonta e remonta e me dá ele funcionando bem. Mas se eu te entregar um Boeing 707, disser desmonta e remonta de maneira que ele funcione de novo, provavelmente a gente não vai conseguir. Por quê? Porque ele tem peças demais. Então vamos começar entendendo, né, o que é que compõe, que peças compõem, a princípio, né, o contexto da violência doméstica para que ele seja visto como complexo. Primeiro tem um aspecto psicológico, né? O aspecto psicológico, nós vamos ver item por item, tem a ver, né, com 3 teorias que abordam o problema da violência doméstica. Nós vamos ver uma por uma. Tem um aspecto que é de natureza sociológica, ou seja, ele se dá no contexto da sociedade, a violência doméstica é fruto de um aprendizado social e, portanto, também precisa ser compreendido. Tem um aspecto biológico, então nós vamos ver como a violência doméstica afeta neurofisiologicamente as pessoas e a dificuldade que isso gera para a saída desses problemas, né? Um aspecto de natureza financeira, que tem a ver com a própria sobrevivência, né, da mulher envolvida nisso, e um aspecto até de natureza religioso. Então, só aqui nós temos 5 aspectos, 5 partes que ainda vão se subdividir em outras partes para entender a complexidade da violência doméstica. Vamos começar, então, com o aspecto psicológico. Nós vamos encontrar, ao trabalhar com violência doméstica, 3 correntes principais que estudam e buscam compreender, né, o fenômeno. A primeira delas são as perspectivas intraindividuais. Nessas perspectivas, a ideia é que a violência doméstica é fruto das características individuais de cada um que está envolvido nela. Então, a mulher é vítima de violência doméstica porque é frágil, porque ela é dependente, ou seja, ela contribui para a situação. Já o autor da violência doméstica é autor de violência doméstica porque é homem, porque está desempregado, porque é agressivo. Então, nessa perspectiva, o foco está nas características individuais do agressor e da vítima, né? A gente entende que, cuidando dele ou dela, né, nós conseguimos uma resposta melhor para a violência doméstica. Dentro dessa perspectiva, também aparece, né, a análise da questão do consumo de drogas, né, ou do uso e abuso de substâncias, ou seja,
que os homens que fazem mais uso de álcool têm mais tendência a se tornarem agressores ou têm a porta mais aberta para que a sua agressividade possa fluir, né? O comportamento violento é socialmente aprendido, né? E é resultado de substâncias que podem ser causadoras desse problema, né? Nessa perspectiva, se acredita que a violência doméstica é um assunto privado provocado pela normalidade do agressor e da vítima. Então, primeira corrente teórica, perspectiva intraindividual, vítima e agressor. Já na segunda perspectiva teórica, nós vamos trabalhar com a ideia do sistema familiar, é a perspectiva diádica familiar. A maioria, né, dá ênfase à teoria intergeracional. O que quer dizer isso? Que uma experiência de violência doméstica na infância gera aprendizado que se repete no futuro e assim de uma geração para outra, né? Essa aprendizagem social, né, e transmissão geracional sinalizam riscos, né, da discriminação do agressor, ou seja, a ideia de que casar, se juntar ou viver com alguém que já teve histórico de violência pode significar também estar envolvido nesta situação pela repetição que provavelmente irá ocorrer, né? Essas significações, né, socialmente construídas, elas podem modificar ou dificultar as mudanças nas relações conjugais violentas. Então, primeira perspectiva que a gente viu a perspectiva intraindividual, agressor e vítima. A segunda perspectiva que a gente viu, diádico-familiar, ou seja, o problema está no sistema. A primeira está no indivíduo, a segunda está no sistema familiar. E a terceira perspectiva que nós vamos encontrar são as perspectivas socioculturais, que talvez sejam as que a gente esteja mais acostumado a ver, porque o feminismo, por exemplo, está dentro, né? A perspectiva feminista está dentro dessa perspectiva sociocultural. Aqui, a violência contra a mulher é resultado da sociedade patriarcal, ou seja, usar a força como forma de manter o domínio, né? O homem se tornou poderoso, usa seu poder e submete a mulher a partir do uso da violência, né? Então, a família tradicional aqui é criticada, né, de maneira que a gente pense ou repense qual seria a melhor estrutura social. Então, veja, primeira perspectiva é o indivíduo que tem a ver com a constituição da violência doméstica, intraindividual. A diádico familiar é a família e o sistema que está adoecido. E a terceira perspectiva, a sociedade é que construiu uma maneira de viver onde as relações de poder facilitam a submissão da mulher através da força, tá certo? Então, lidar, né, com o poder demanda que a gente escute a voz das vítimas, diz essa perspectiva, e por isso, dentro da perspectiva sociocultural, a ênfase é em empoderar as mulheres para que elas possam se contrapor a toda essa tendência individual, familiar e social, né, de colocar sobre a mulher mais agressão do que seria necessário, recomendável ou suportável. Então, estamos dizendo que o problema da violência doméstica é um problema complexo, que complexo é aquele que tem muitas variáveis e, portanto, a primeira variável são as variáveis de aspecto psicológico. 3 teorias buscam compreender. A segunda variável, o segundo componente, né, é de aspecto sociológico, e é sobre isso que nós vamos começar a falar agora, ao falar de gênero e representações sociais. Quando a gente cresce numa comunidade, a primeira coisa que a gente aprende são valores e crenças, como as coisas funcionam, e nós aprendemos sim, né, o que é de menino e o que é de menina. Cor de rosa e azul, né? Bola e boneca. E assim nós vamos e passamos gerações uma após da outra. Isso normalmente ocorre ao redor dos 3, 4 anos de idade, quando as crianças estão aprendendo papéis sociais.
né? Então, há aspectos psicossociais que estão envolvidos, né, na manutenção da dinâmica da violência doméstica. A gente vai naturalizando a ideia de que algumas coisas são de homens, outras são de mulher, e que, portanto, homem deve se comportar assim, a menina deve se comportar assado, e nós levamos, muitas vezes, as meninas, né, às vezes, a naturalizarem situações que não são para ser naturalizadas, né? As representações sociais são exatamente esse aprendizado que desde pequeno a gente tem, que passa a fazer com que a gente ache natural botar muitos lacinhos nas meninas, né, e não deixar que homem use nenhum lacinho, né? Essa realidade externa que a gente aprendeu acaba sendo incorporada, se torna parte de nós de maneira inconsciente. E esse é o maior problema. O problema é a inconsciência. Porque enquanto eu não trago isso à tona, enquanto eu não percebo que isso faz parte de mim, eu não consigo transformar essa realidade. Não é uma tarefa fácil, né, mudar essas representações sobre o papel da mulher dentro da sociedade, o que ela, como ela deve ser vista ou deve ser tratada, e é muito exigente que a gente pense em trabalhar sobre isso na educação dos filhos, sobre a nossa própria consciência, sobre o aprendizado na escola, porque se a gente não conseguir rever as nossas posições a respeito de gênero, o que é ser homem e o que é ser mulher, e as nossas representações sociais, vai ficar muito difícil mudar o contexto da violência doméstica. Então, o primeiro aspecto que nós vimos foi o aspecto psicológico, com 3 teorias que buscam explicar. O segundo aspecto que nós vimos foi o sociológico, com as questões de gênero e representações sociais. E agora nós vamos falar sobre os aspectos neurofisiológicos, ou seja, vamos entender um pouquinho como é que o cérebro funciona para a gente entender como a gente naturaliza ou incorpora essas representações sociais. Vou fazer um exercício com você, vou te propor. Cruza os braços, vê qual o braço que está para dentro, qual que está para fora. E agora cruza ao contrário. Talvez você ache um pouco estranho, talvez não consiga fazer. Mas o fato é que o cérebro tem muitas coisas para fazer e, portanto, ele bota o que ele pode no automático. E para que ele possa fazer isso, ele cria sinapses cerebrais. Sinapses cerebrais são caminhos químicos que o cérebro instala para botar o que ele pode no automático. E ele bota tanto a maneira como você cruza os braços ou as pernas, qual a perna que você veste primeiro a sua calça, como também coloca no automático as visões que a gente tem, né, sobre o que é ser homem e o que é ser mulher. Tá? Nós também temos na nossa estrutura cerebral, 2 bolinhas aqui atrás do cérebro chamadas gânglios basais. Esses gânglios basais são o que fazem com que, por exemplo, um ratinho na frente de uma serpente congele, não se mexa. Os gânglios se ampliam, ele quer ir embora, está em pânico, mas não consegue, né? Quando uma mulher é exposta à violência doméstica, quando uma criança é exposta à violência doméstica, os gânglios basais ficam hiperativados e isso muito provavelmente vai se instalar de maneira definitiva se não for tratado. Né? Então, as síndromes de pânico, as síndromes de ansiedade, elas são desencadeadas a partir da exposição permanente e duradoura, né, à violência doméstica. Assim como essa área do córtex, né, córtex pré-frontal, que a gente chama, que tem a ver com a racionalidade, com a capacidade de pensar, de resolver problemas, também acabe sendo comprometida em razão da exposição permanente à situação de violência. Né? E depressão, né, que tem a ver com o nosso sistema límbico profundo, um ponto central no cérebro que modula o nosso humor. A exposição, né, a situações estressantes por muito tempo fazem com que a gente vá deprimindo, se entristecendo e estabelecendo isso como uma química cerebral. O estresse, ele é tão forte, tão importante, que ele chega a ter efeito sobre o que a gente chama de bomba de sódio e potássio, que é a nossa capacidade de colocar a mão numa chapa quente e tirar para não se queimar. Né? Então, quando a mulher é
colocada em situação de violência por muito tempo, essa capacidade reativa diminui. Portanto, se ela passa por isso, os filhos que também viveram isso, também aprendem e registram tudo isso dessa forma, através desse sistema, né, de funcionamento cerebral. Muito bem, então, nós vimos as perspectivas, os aspectos psicológicos, os aspectos sociológicos, falamos a respeito dos neurofisiológicos, e agora vamos falar um pouquinho, né, sobre o nosso sistema de crenças, né? Eu sugiro a vocês a leitura desse livro, né, A Ralé Brasileira, que fala um pouco sobre como funciona em sociedade, sobretudo, né, nas camadas sociais mais baixas, a ideia de ser mãe ou não ser uma pessoa muito respeitada. Qual é a possibilidade que uma menina, uma adolescente tem de efetivamente encontrar o amor que a gente conta nas histórias infantis, ou o quanto para ela realmente o que ela vai encontrar são relações violentas, né? Esse livro vai falar que o reconhecimento negado por meio da privação familiar de afeto e segurança, né, torna uma disposição compulsiva para enxergar afeto em caminhos que estão fechados para a afetividade. E isso é uma coisa que nós vamos ver muito presente na violência doméstica, as mulheres insistindo, retomando a relação, querendo que funcione, forçando, com dificuldades de sair, por medo justamente, né, de perder uma estrutura aonde uma mulher sozinha não vale nada. Esse é o comentário, né, que ela escuta na cidade. Ela não estudou, mas ela sabe que sociologicamente naquela comunidade, se ela não tiver um homem, isso pode ser muito complicado na vida dela. Outro aspecto são as questões financeiras, né? A gente entende, qualquer um de nós, que a questão de ter um patrimônio, de poder sobreviver, de ter algum tipo de status ou abrir mão dele, né, pode ser muito complicado, pode ser muito difícil e levar muitas mulheres a considerarem também que, ao sair da relação, ou a minha sobrevivência está ameaçada, ou a sobrevivência dos meus filhos, aonde eu vou morar, como eu vou viver. E não são apenas as mulheres, né, que dependem financeiramente, mesmo as mulheres que estão envolvidas, às vezes até em relações com pessoas que têm muito poder aquisitivo, se sentem ameaçadas diante da perda, né, do patrimônio ou do status. Outro aspecto bem importante, né, que a gente tende a não considerar, são as nossas crenças. A crença é uma coisa interessante porque ela é uma predisposição para acreditar em algo. Se esse algo é ou não verdadeiro, a gente acaba tendo que testar ao longo da vida para poder ganhar certeza a respeito. Mas o fato é que as mulheres, com alguma frequência, quando vivem uma situação de violência, vão falar com as suas mães, em razão da transgeracionalidade ou da sociedade que vivem, recebem delas, né, uma resposta bastante comum. Não, minha filha, é assim mesmo. Homem é assim, aguenta, isso vai passar, eu também vivi isso. Primeira coisa. Aí ela vai e conversa com a comunidade religiosa que ela frequenta, e a orientação que ela recebe é que ela deve ter paciência, que isso é um teste, que talvez seja melhor ela orar ainda mais, né, e permanecer. Então, a questão, né, de que a crença precisa, embora ela seja justificada, ou seja, a gente encontre as razões para continuar acreditando nelas, muitas vezes precisam ser verificadas se correspondem de fato à verdade, né? Porque a família, os filhos e a própria comunidade tornam muitas vezes praticamente impossível uma mulher optar por sair de uma relação difícil sem o apoio dessa rede, né? E fica, portanto, a sugestão do livro, né, do Pierre Bourdieu, A Dominação Masculina, em que ele nos ensina uma coisa muito interessante. Ele diz que uma estratégia muito comum no masculino é ou não ouvir o que uma mulher fala, então, quando ele
ela fala, fulano, você ouviu? Ele faz, hã? Né? Ou quando escuta dizer assim, você está louca? Né? Então, chamar de louca também é desqualificar aquilo que a mulher percebe ou que ela ouve. Tá? Então, todos esses aspectos psicológico, sociológico, neurofisiológico, financeiro, religioso, fazem parte da complexidade da violência doméstica. Tá? Então, por que é que a vítima não abandona a relação? As pessoas perguntam, acham que ela gosta, né? Tem uma expressão que a gente usa que é horrorosa, mas a fulana gosta de apanhar. Não é o caso. Né? As mulheres, em geral, elas estão pensando, né, numa estratégia de poder deixar tudo no lugar para conseguir sair com tranquilidade dessa situação. Ocorre, né, que nem sempre dá tempo. E, portanto, é importante que quando a gente vai conversar com as mulheres, a gente tenha em mente que a violência doméstica implica várias variáveis, e é isso que a tornam complexas, como idade, gênero, grau de instrução, presença dos filhos, uso de drogas, saúde mental, transgeracionalidade, dependência financeira, isolamento e até a profissão do agressor, porque deixar um policial militar pode ser muito arriscado para uma mulher. Né? Existem hipóteses também, né, de que as mulheres possam estar, e isso a gente anda trabalhando em cima, excessivamente neurotizadas, ou seja, se sentem responsáveis por tudo e, portanto, têm dificuldade também de entregar um pouco da responsabilidade da vida familiar para os parceiros, né, que a questão do álcool seja uma questão nutricional de chave e fechadura a ser estudada para ver se a gente pode trabalhar sobre a questão do abuso de substância, né? E que o autocuidado, portanto, é, sem dúvida nenhuma, a coisa mais importante para a gente ensinar para essas mulheres em situação de violência. Portanto, nós começamos nos perguntando, mas afinal, o que uma mulher quer? Vimos o quão complexo é para uma mulher sair de uma relação em situação de violência doméstica. E eu queria, então, dizer para quem está trabalhando, né, com violência doméstica que talvez uma lenda possa nos ajudar a entender o que uma mulher quer e responder essa questão. Diz que um príncipe estava caçando na floresta com os amigos e foi ferido muito seriamente. Aí apareceu uma bruxa que o salvou. E quando ele estava bem, ele pediu para a bruxa vir até lá, para ele ir até o castelo, para ele poder agradecer. E ele disse, olha, eu estou em dívida com a senhora eterna, como é que eu posso lhe pagar isso? Ela disse, eu me caso com o senhor. E ele ficou assustado, o amigo dele que estava junto disse, olha, mas um príncipe precisa fazer um casamento político, então vamos fazer o seguinte, eu me ofereço para casar no lugar dele, porque ele precisa ficar liberado para poder dar conforto para a comunidade, né, garantir o bem-estar da cidade. Ela falou, tá bom. Foram para a lua de mel, ela entrou no banheiro, quando ela saiu de lá maravilhosa. E disse para ele, você é um homem bom, porque pouca gente faria o que você fez pelo seu amigo. Então, em honra disso, eu queria saber se você prefere que eu fique linda de noite só para você e horrenda de dia para todo mundo ver, ou ao contrário. E ele, que efetivamente era um homem bom, disse para ela, mas eu não posso tomar essa decisão. Isso é uma decisão que tem a ver com a sua vida. E ela, então, ficou linda de dia e de noite, porque tudo o que uma mulher quer é o direito de poder escolher o seu próprio destino. O meu desejo é que essas informações possam ser úteis e contribuir, né, para que vocês possam fazer o melhor trabalho possível com a violência doméstica. Gratidão.